Olá, seja você aluno, aluna ou profissional de engenharia civil ou de engenharia mecânica. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do Jair. Na aula de hoje, eu irei apresentar as geometrias que constituem a simbologia de soldas e suas dimensões. Irei apresentar os elementos, conforme apresentado pela AWS, que é a norma americana que rege as soldas do mundo todo. Irei apresentar as dimensões de cada simbologia pela AWS. É difícil conseguir essas informações, é muito difícil. Eu consegui através do livro original da AWS, e irei passar para você de forma mastigada para você criar seu bloco no AutoCAD, simbologias, e utilizar em seus projetos de forma correta. Sim, vamos dar início à nossa aula de hoje. Ferramentas úteis para estruturas metálicas. É uma playlist que eu criei para essas aulas bem práticas e pontuais. Aula de número 3: Geometrias de simbologia de soldas. Tópico número 1: Elementos e dimensões padrões. Bem, esses são os elementos, esse é o corpo da solda, o corpo da figura da solda como um todo, tem que ter esse corpo sempre, é básico. P é a posição, vou mostrar sempre aqui a posição e o que significa a informação de cada posição dessa. T se localiza nessa posição e significa especificação, processo ou outra referência. S é a profundidade do bisel, dimensão ou resistência para alguns tipos de soldas. O E, entre parênteses, é a dimensão de solda de chanfro. O R, a abertura da raiz, a profundidade de preenchimento de soldas de tampão e de fenda. O A, ângulo do chanfro, ângulo de abertura de solda de tampão. F é o símbolo de acabamento. L, tracinho P. O L é o comprimento de solda, tracinho. O P significa distância entre centros de soldas. No caso de solda intermitente, a gente mostra o comprimento de solda e a distância entre centros desses pedacinhos intermitentes. N é o número de soldas por ponto, costuras, pinos, tampão, fenda ou projeção. Essa barrinha plana é o símbolo do perfil externo. A bandeirinha, a velha bandeirinha conhecida preta, com preenchimento todo preto, tem que ser, a rachura no AutoCAD tem que ser totalmente preenchida, é o símbolo de solda de campo. E o círculozinho, nessa posição, quando você precisa indicar o símbolo de solda em todo o contorno, com a solda aplicada em todo o contorno. Aqui tem as numerações localizadas nessa posição, né, para um lado ou ambos os lados. A gente coloca a simbologia em um lado ou ambos os lados. E aqui a numeração, eh, a simbologia para o lado da seta. Ou seja, tudo que indicarmos abaixo dessa linha de referência, vai estar indicando, ou seja, onde a seta indicar, ela vai ser representada pelo número ou simbologia localizado abaixo da linha de referência. E o que você colocar acima dessa linha de referência é o que vai ser indicado no lado oposto ao indicado pela seta. Por isso que a gente sempre começa indicando pela parte de baixo, que é a parte que vai ser indicado propriamente dito pela seta. Aqui é um retrato do apanhado dessa página, desse livro original da AWS, em inglês para você guardar em seus alfarrábios, para sua carreira profissional. Aqui as dimensões padrões. Nessas dimensões eu irei apresentar em polegadas, tipo 0,2 polegadas. Basta multiplicar por 25,4 milímetros para obter todos os valores que eu irei apresentar a partir de hoje em milímetros. 1. Esse comprimento dessa linha de referência, ele pode ter 1 polegada, é o mínimo, ou 1,2 polegadas, que é o máximo. 45 graus é o ângulo da cauda da solda. E 30 graus é o ângulo dessa linha de referência com a seta, indicando a posição da solda. 30 graus é o mínimo, ou seja, não indica essa seta com menos do que 30 graus, pela AWS. Se você fizer isso aqui que eu estou pedindo, através dessa apresentação de hoje, você vai estar fazendo tudo certinho. E quando perguntarem, você fala, eu segui a AWS. É chamado de cauda, esse símbolozinho, parece uma cauda de andorinha, chama-se de cauda essa região, simbologia da solda.
A linha de referência, como eu falei, essa linha intermediária, e essa aqui é a linha de referência de conexão da seta. Então, só relembrando, todos os números que eu indicar a partir de agora, 0,18, 0,2, assim por diante, vão estar em polegadas. E basta multiplicar por 25,4 milímetros para obter o resultado em milímetros e assim desenhar tranquilamente no AutoCAD. Aqui a representação também é a fotografia exata extraída do livro da AWS para você. Símbolos de contorno e complementares. Símbolos complementares. De aplicação em todo o contorno, a gente utiliza esse círculozinho. É um símbolo complementar, a gente pode inserir para qualquer tipo de solda, por isso chama símbolo complementar. A gente pode inserir ou retirar esses símbolos. Eles se adequam à realidade e podem ser aplicados em qualquer tipo de solda, solda de filete, de entalhe, bisel e assim por diante. 0,18 é o diâmetro em polegadas do círculo. Então, um círculozinho exato para desenhar, ele possui 0,18 polegadas. De aplicação de campo, bandeirinha com preenchimento na cor preta. A altura da bandeirinha é de 0,25 polegadas, o comprimento 0,2 polegadas e a largura da bandeirinha 0,12 polegadas. Símbolos de contorno. Pode-se ter um acabamento plano, ou seja, 0,3 polegadas o comprimento da setinha, da barrinha para indicar o desenho, e acabamento côncavo e convexo ou côncavo ou convexo. 0,2 é o comprimento, no caso do raio, da curva, e 0,3 é o raio de curvatura. Mesma coisa no caso para o convexo. 0,2 de comprimento, 0,3 de polegadas de raio. Solda de filete. Soldas de filete são utilizadas em 80% dos casos, eu garanto. Em 80% das situações, se você dominar a solda de filete, você vai estar coberto em 80% dos casos de aplicação no dia a dia de estruturas metálicas, em escritórios, em obras e assim por diante. Solda de filete, ela precisa ter um ângulo de 45 graus para desenhar um triângulozinho. 0,2 é a altura do triângulo. E lembre-se, para aplicar solda de filete, precisamos ter sempre perpendicularidade entre as placas, ou seja, eu preciso ter uma extensão da placa, de uma das placas para garantir uma perpendicularidade, ou uma placa chegando de forma perpendicular à outra. Se eu não tiver esse espaço, uma sobra para aplicar solda de filete, ela não é efetiva em sua aplicação. Lembre-se disso. E a perninha vertical, ela é sempre indicada no lado esquerdo, independente de onde você indicar a solda, o símbolo de solda. Sempre a perna vertical fica para o lado esquerdo. Aqui um exemplo de aplicação. Sempre que você trouxer um desenho desse no laudo técnico, sempre indique, você sabe disso tudo, mas o cliente não sabe. Sempre indique o nome dos elementos. Alma do perfil W, flange do perfil W, placa com conectores. Sempre indique de forma minuciosa. Aqui, por exemplo, uma solda de filete com espessura de 6 milímetros, solda de filete, com um eletrodo E7018. Lembra, esse aqui fica a especificação, no caso, um eletrodo, eu posso indicar, é indicado na parte da cauda, da solda. E como essa solda ela foi aplicada em todo o contorno da peça, se você observar, em todo o contorno, soldinha de filete, ela recebe esse símbolozinho, com um círculozinho indicando que a solda foi aplicada em todo o contorno. Basta indicar a setinha. Onde eu indico a seta, ela vai estar representada pelo número abaixo da linha de referência. O número 6 ele vem abaixo da linha de referência. Então, o número indicado abaixo da linha de referência é o número que vai ser indicado, a espessura indicada onde a seta apontar. Onde a seta apontar, ela vai estar se referindo ao número indicado abaixo da linha de referência. Não se esqueça disso. E o número não precisa ficar entre parênteses para o caso de solda de filete. Ele entra o número natural sem parênteses. Aqui uma outra aplicação, uma coluna de seção circular, o enregistrador de base da coluna e aqui a solda de filete aplicada para unir o enregistrador ao perfil de seção circular da coluna. Como a gente indica a solda, eu posso indicar ela com um triângulo, por exemplo, para ser aplicada nessa região. Note que aqui eu acho que ela não continua. Ela não continua. A chapa vem, tem uma solda nessa região e precisa de uma solda na outra região imediatamente oposta. Então lembre-se, essa solda ela é indicada pela seta, ela é representada pelo número localizado abaixo da linha de referência. Se eu quiser indicar que a solda é espelhada, tem que ser aplicada no outro lado também,
Qualquer símbolo ou número que eu indicar acima da linha de referência vai ser o número ou símbolo indicado no lado oposto, indicado pela seta. Então, onde a seta apontar, ela vai estar apontando para o número localizado abaixo da linha de referência e representando o símbolo localizado abaixo da linha de referência. Se eu quiser espelhar a solda, ou seja, aplicar a solda no lado oposto, indicado pela seta, então basta eu eh, espelhar, né, o símbolozinho de solda de filete. Aqui um outro exemplo de aplicação. Essa luneta ela é muito eu gosto muito de utilizar nos laudos, os clientes gostam muito. Lembre-se que a ampliação da foto ela é fidedigna ao tamanho do retângulo, e o que eu indico no retângulo original é indicado na ampliação. Eu não posso, fazer uma ampliação em uma região e mostrar outra coisa ampliada. Então, o que é mostrado no retângulo, é o que justamente vai ser mostrado na ampliação. Então, eu sou fiel a essa representação. Os clientes gostam muito, é muito fácil de lidar com isso em laudos técnicos e é muito intuitivo para o cliente. Aqui uma solda de filete aplicada, no caso para ligar esse perfil de seção circular a uma chapa de base. E o que que falta nele? Falta um símbolo de solda de contorno. Solda de contorno, ela é um complemento, então você basta aplicar a solda fazer o complemento de qualquer tipo de solda. Nesse caso, a solda de filete, trouxe o símbolozinho de contorno, estou complementando, no caso, a indicação da solda. Aqui um outro exemplo, você pode indicar quando tiver soldas aplicadas em várias regiões que não sejam de contorno, propriamente dito, eu vou ter solda nessa região, nessa e nessa, em torno dessa cantoneira, desse perfil L, e não em todo em contorno. Então eu posso indicar a solda, eu tenho que indicar a solda para essa região, para esse comprimento, eu preciso indicar a solda também para essa outra região e para essa outra região. Essa quebra na setinha ela não é muito elegante aos nossos olhos, mas ela é válida, tecnicamente falando é válida. Eu não posso cruzar um símbolo com o outro, mas fazer essa indicação com uma quebra, quando eu não tenho espaço suficiente na planta, ela é válida, tecnicamente aceita. Mas sempre evite, sempre que puder, e sempre indicar sempre com uma seta contínua e acabou. Lembre-se, onde eu indico a seta, ela vai estar indicando a solda localizada na parte inferior. Então, aqui também está indicando a seta. Então, abuse das setas. Indique seta, a solda de filete, no caso, por exemplo, nesse caso, 5 milímetros, indique com a seta em todas as posições onde a solda vai ser aplicada. Abuse, não deixe de indicar, isso é muito importante. Soldas de tampão ou bujão. Bujão é um termo técnico que eu aprendi no início da minha carreira pelos técnicos antigos, e solda de tampão é o nome técnico, digamos assim, mais apropriado. Solda de tampão ou bujão ele tem esse símbolozinho retângulo, o comprimento dele é de 0,5 polegadas e a altura 0,25 polegadas. Solda de bujão ela funciona normalmente assim. A gente vai ter, no caso, um círculo, uma abertura em círculo. Sempre que indicar uma abertura em círculo, indique traço, ponto. Pelo desenho técnico, isso quer dizer o quê? Que aqui tem um círculo, uma abertura em círculo. E a solda vai ser preenchida normalmente. Aqui eu trago uma aplicação prática de solda de tampão, onde eu utilizo sempre, no caso, pilares muito altos para supermercados, indústrias, por exemplo, 14, 12, 10 metros, 8 metros de altura, de concreto armado, que vão receber uma chapa, e por cima dessa chapa vão passar as vigas de apoio para cobertura. Isso é muito comum, eu utilizo muito isso em projetos que têm vigas metálicas casando com pilares de concreto armado executados por outra empresa. É muito comum. Eu posso trazer isso no laudo, e vou trazer isso no laudo para vocês com mais detalhes. Mas o que eu me atenho aqui é apenas o detalhe em fazer uma barra de seção circular, uma barra maciça de pré-concretagem, que foi inserida na coluna de concreto, e ela não tem porca, não tem arruela, não tem nada. Ela é apenas soldada com a solda de bujão. No caso, faz um furo na chapa, penetra-se a barra, e a barra ela atinge até a cerca da metade do furo, no caso da espessura da chapa, e é preenchida com solda. Eu gosto de fazer sempre um detalhe típico para esse tipo de aplicação. E como reforço, eu sempre coloco uma solda de filete em todo o contorno, embaixo, e eu preencho essa região com a solda de bujão.
Mas essa barra eu procuro trazer sempre aqui até a metade, pelo menos, eu estendo ela até a metade da espessura da chapa aproximadamente. Essa aplicação prática de solda de bujão, onde 13 milímetros, no caso, a espessura e 19 milímetros o comprimento, no caso, 5/8 equivale quase a 19 milímetros, com uma folga. 5/8 é 16 milímetros, 15,8, 16 milímetros. Colocando uma folga de 3,2, eu chego a aproximadamente 19 milímetros. Então, 19 milímetros é o meu diâmetro, no caso, e 13 milímetros a profundidade de solda que eu quero que preencha com solda de bujão, indicado por essa simbologia. E aqui nesse tópico número 5, a solda de entalhe. Solda de entalhe, ela engloba alguns tipos de soldas. No caso, temos a de filete lá atrás, solda de bujão lá atrás, e aqui um grupozinho relacionado à solda de entalhe. Essa é uma solda de filete, não de entalhe, ela não é estrutural, eu não recomendo para fins estruturais. Ela possui uma largura, uma distância entre barrinhas verticais de 0,12 e uma altura de 0,25 desses pininhos, desses tracinhos verticais. Ele é utilizado quando temos duas placas planas que precisam de um preenchimento entre elas, são alinhadas, com a planicidade naturalmente alinhadas, e vai ter um preenchimento entre elas. Não é uma solda muito resistente, apenas para efeito, ligações secundárias, com fins secundários. Aqui um exemplo solda de filete, né, não de entalhe e não de filete, em que foi aplicada para unir, no caso, dois perfis U de chapa fina ou perfis laminados. Essa é chapa fina. Dois perfis de chapa fina foram utilizados, ou perfis laminados. Eu não sei identificar aqui ao certo. Mas foram utilizados dois perfis U, o perfil C, como desejar chamar, e foi utilizada uma solda de não de filete, não de entalhe, para unir, fazer essa costura entre eles. Compor um perfil fechado, um perfil retangular, um perfil quadrado. Se fosse uma ligação mais pesada, estrutural, eu utilizaria uma solda em V para fazer essa costura, essa união entre dois. eh, Mesmo com a planicidade, se consegue fazer essa união com uma solda em V. Nesse caso, é um perfil fechado, então foi utilizado uma solda de não de filete, não de entalhe, que ela emprega bem essa funcionalidade nesse caso. Não exige tanto de caráter de resistência, apenas uma união dos perfis. Então, aqui eu indico, quando tiver a soldinha, eu indico solda, no caso, não de filete, não de entalhe. No caso, eu tenho solda aqui, tenho solda nessa região. Aqui caberia indicar com a setinha também, essa região da solda, não indicado por essa seta. Onde eu indico a seta, então, o número representado na parte inferior da linha de referência é o número representado pela indicação da seta. Onde a seta aponta, ela está apontando o número representado abaixo da linha de referência. E aqui, não me esqueci, então sempre indique seta e preencha todas as indicações no seu desenho. Não deixe escapar nenhuma solda, porque se você deixa escapar, o soldador deverá perceber, deverá saber. Não, indique todas as aplicações de solda em seu projeto. Não deixe de indicar, não peque pelo excesso, não peque pela falta de indicação de seta em seu projeto. Solta também não de filete, não de entalhe. Aqui é um caso onde a maioria das empresas indicam de forma errada. Aqui eu posso indicar como essa simbologia, solda não de filete, não de entalhe, são dois perfis circulares, eles se encontram. Onde eles se encontram tem uma planicidade entre eles. Então eu posso fazer essa união com uma solda em V, de entalhe, também resistente. Ou no caso, um guarda-corpo, um corrimão, eu posso representar por uma solda de não de filete, não de entalhe, pedir uma solda dessa de campo. E em todo o contorno, naturalmente, note que o símbolo complementar em todo o contorno, ele se aplica para qualquer tipo de solda. Utilizamos até aqui para o símbolo de solda de filete e agora para a solda não de filete, não de entalhe. Aqui é uma simbologia errada, onde a maioria das empresas que eu vi até hoje indicam dessa forma. Aliás, boa parte das empresas e projetos que eu recebi, eu vi a solda de filete aplicada em todas as situações, ou na maioria das situações. Isso quando ela não vinha indicada em nota. Aplicar solda de filete em todo o projeto, em todo o desenho. Isso é errado. Isso é ferir a estrutura metálica. Não é assim que funciona. Para cada caso, a gente tem que estudar, analisar e utilizar a solda mais apropriada. Então, indicar solda de filete para um caso como esse, onde não temos perpendicularidade, para poder ter efetividade da solda de filete, é errado. Solda de entalhe. Essa solda, sim, ela é resistente,
é muito resistente, é muito aplicada em perfis principais, ligações principais. Eh, e a solda de filete a gente utiliza em 80% dos casos, solda de entalhe a gente utiliza em quase 20% dos casos restantes. Eu diria assim, 15% dos casos restantes seria solda de entalhe. Ela é mais cara de aplicação do que a solda de filete. O ângulo de abertura é de 45 graus, a altura 0,2 polegada. E aqui uma aplicação típica, no caso, um perfil W ligado a uma chapa com furos para receber conectores. E aqui eu pedi uma solda, no caso de entalhe, para unir essa ligação da chapa de ligação com o perfil W, pois essa seria uma ligação sujeita a muito fletor pesado e esforço cortante também muito pesado, uma combinação de esforços de momento fletor e, e esforço cortante atuando concomitantemente. Então aqui apenas indico a solda de entalhe, sempre onde eu indico a seta, ela representa o número, é indicado na parte inferior da linha de referência, o meu eletrodo, E7018, e com um símbolo complementar, se você quiser, convexo, indicando que o acabamento aqui, né, no caso, ele pode ser convexo, pode ser ter essa curvatura. Então, se eu quiser convexo, eu trago lá atrás aquele símbolo complementar, que ele se encaixa perfeitamente aqui, e aplico um acabamento convexo. Se eu quiser acabamento plano, eu indico uma setinha plano, aqui uma barrinha plana, como mostrado lá atrás, e o soldador, naturalmente, vai lixar e fazer um acabamento plano, caso tenha algum caráter estético. Solda em V, ela é parecida com a solda de entalhe anterior, ela é bem resistente também, muito aplicada. Ela possui 0,2 de altura, 0,2 polegadas de altura e 45 graus de abertura. E ela é utilizada dessa forma: você tem duas chapas e se faz uma abertura em V, um recorte, e aplica-se a solda em V. Então aqui ela pode ter um acabamento, no caso, convexo, como mostrei na foto anterior, onde vai ter um certo abaulamento, digamos assim, na superfície, quando não se tem caráter estético ou quando não se tem algum elemento passando por sobre essa superfície, onde não pode ter regularidade. Tem que ter esses cuidados na hora do projeto. E acabamento plano, caso o arquiteto requisite uma coisa mais bem acabada, então a gente pode pedir um lixamento e um acabamento plano. Basta indicar setinha plana que o soldador irá identificar, reconhecer na leitura do seu projeto e irá aplicar como você pediu no projeto. Solda em V, nesse caso, pode sim ser aplicado em solda em V, aquela mesma situação que eu mostrei lá atrás, em que a solda de filete seria errado. Eu posso aplicar por uma situação básica como essa, de um corrimão, a solda que é não de entalhe e não de filete. E se fosse uma ligação mais pesada, dois elementos planos, eu poderia utilizar uma solda em V. Naquele caso dos pilares também, poderia utilizar uma solda em V. E assim por diante. Os perfis U ou C conectados para formar um perfil tubado fechado. Aqui, a solda aplicada em todo o contorno. Solda meio V, flangeado, ou de uma face convexa. Tanto faz chamar de uma forma ou de outra. Ela possui 0,12, essa distânciazinha, 0,12 também de altura e 0,12 de raio. Ela é aplicada dessa forma, quando temos um elemento circular, por exemplo, entrando na sua tela, aqui no caso, é, conectado, não conectado, mas adjacente a uma chapa, por exemplo, e pedimos esse tipo de solda. Eu particularmente nunca utilizei esse tipo de solda, apenas deixo aqui a representação que ela existe e suas dimensões. E aqui no item 5.6, uma solda de V flangeado. Ela é bem útil, bem utilizada para o caso de ligações entre perfis circulares. Aqui 0,12 polegada é a altura, é a distância entre o início da curvatura entre elas, 0,12 polegadas, a distância, e 0,12 é a altura em curvatura. O raio da curvatura possui 0,12 polegada também de raio. Então, por exemplo, seja a situação em que nós temos uma diagonal, um montante, um banzo inferior, que ele continua plano e tem uma inclinação, mas é o banzo inferior de uma treliça, uma situação bem típica. Note que uma abertura no tubo, perfil circular, sempre tampone, em seu projeto peça um tamponamento com uma chapinha, com furinhos,
Vai permitir a saída de pressão, caso ele venha a ser galvanizado, o tubo não vai explodir. Então, coloque uma tampinha com furinhos para permitir o arejamento, a respiração, caso ele venha a ser galvanizado, no caso, em um tanque de galvanização. Então, quando nós temos situação de ligação de perfis circulares, perfis com superfícies circulares, arredondadas, de um em relação ao outro, a gente utiliza essa solda de V flangeado ou de duas faces convexas, como você deseja chamar. Lembre-se que lá atrás eu falei para a solda de filete não indicar entre parênteses. Pois bem, para o caso de V flangeado, a gente indica o número entre parênteses. Pois ele possui duas curvaturas para indicar talvez a curvatura. Isso é uma norma mundial, é assim que se representa pela AWS. No caso, solda em todo o contorno, de V flangeado, eu posso indicar, no caso, V flangeado nessa região em todo o contorno, nessa região em todo o contorno. Eu mato a indicação de solda aqui de toda essa ligação. Ou eu posso indicar a setinha naquela região, em todo o contorno, e aqui também, em todo o contorno, caberia também se chamar em todo o contorno, ou talvez não, pois a- ele não tem continuação. Talvez chamar de todo o contorno só nessa indicação primeira já resolveria o caso. Mas, se você quiser pecar pelo excesso, pode indicar solda em todo, solda com V flangeado nessa posição e na outra posição também, sempre com o número entre parênteses. E uma outra opção de solda para este caso. Aqui nós temos o número entre parênteses para a solda de V flangeado para você não se esquecer. Solda de flange, canto ou solda de aresta. Também nunca utilizei esse tipo de solda, apenas trago as geometrias. 0,25 polegada a altura, 0,12 polegada a distância entre os términos da linha reta e da linha reta, uma linha reta seguida de curva, e aqui um raio de 0,12. Então temos o raio de 0,12, uma continuação em reta. Essa é a diferença dessa simbologia de solda apresentada no item 5.6 do V flangeado. E tem que ter uma altura de 0,25 de polegada. E a solda de aresta de flange ou solda de aresta. Essa outra, e possui as mesmas dimensões mostradas acima, apenas com a geometria diferenciada, uma oposta em relação à outra. Eu nunca utilizei esse tipo de soldas em meus projetos, nunca precisei utilizar, mas deixo para referência as dimensões exatas para o seu bloquinho no AutoCAD. Então, eu deixo a minha gratidão mais uma vez por me prestigiar no meu canal e me acompanhar até o término dessa aula de número 3, aplicando a geometrias, simbologia de solda. Espero ter ajudado e, com certeza, o esforço foi de trazer as dimensões exatas, pois muitos projetos se aventuram, muitas empresas se aventuram e trazem dimensões irregulares, tamanho de textos irregulares. Então, eu trouxe as dimensões exatas para você seguir e começar da maneira correta os seus projetos, conforme a AWS internacional que rege a simbologia de solda em todo o mundo. Muito obrigado, deixa a minha gratidão.